Deus, amém? Queria que nossos irmãos lá da mesa fossem abrindo a palavra do Senhor no Salmos 24. Nós vamos ler, pode colocar na RA, e nós vamos ler esse salmo inteiro, amém? Aleluia! Olha o que diz a palavra do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos repetir esse versículo? Vamos juntos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Vamos repetir juntos mais essa parte? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, para que entre o Rei da Glória. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Nós queremos declarar, Jesus, quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei a quem nós queremos adorar com toda a intensidade do nosso coração? Quem é esse Deus que te atraiu para este lugar? Quem é esse Deus que te atrai para orar na sua casa, para entrar no seu chuveiro e começar a falar com Ele? É o Senhor poderoso das batalhas. É o Senhor poderoso das batalhas. É o Senhor poderoso das batalhas. É o que tudo fez, é o que tudo faz. Oh, Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Te adoramos, Jesus, com toda a intensidade do nosso coração. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nessa noite, Deus. Nós declaramos, Pai, entra neste lugar, Rei da Glória, Rei da Glória, nós queremos te adorar. Nós estamos reunidos, Pai, para te adorar. Nós estamos reunidos para declarar que hoje não é o dia do Halloween. Nós estamos reunidos para declarar que esse é o dia do Rei da Glória, que esse é o dia do Senhor, esse é o dia daquele que é nome acima de todo nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único digno de receber o nosso louvor. A esse Deus, nós saudamos a presença desse Deus com uma salva de palmas. Oh, Rei da Glória! Rei da Glória, te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo. Vamos adorar o nosso Deus nesse dia. Vamos adorar o nosso Deus nesse dia com toda a intensidade do nosso coração. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia!
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem.
Declarando, e é o que você vai sentir em nome de Jesus. É o que você vai sentir em nome de Jesus. Porque o amor do Senhor nos envolve. Porque Ele nos amou primeiro. Se você olha para a sua vida e não consegue sentir esse amor pelo Senhor, comece a praticar um amor de gratidão, enxergando tudo que Ele fez por mim e por você, enxergando o seu sacrifício e falando: Jesus, eu amo, Jesus, e eu quero te amar cada dia mais, Jesus. Ensina-me, Jesus, a te amar cada dia mais, porque é o que eu quero declarar, em nome de Jesus. Vamos declarar uma última vez? E dizer que te amo, te amo, te amo. Aleluia.
corações rendidos a Ti, Senhor. Queremos declarar, Senhor, a Sua vontade sendo estabelecida em nós e através de nós. Em nós e através de nós, Pai. Queremos declarar, Senhor, que reconhecemos, Pai, que a Sua presença é tudo para nós, Deus. E que não importa o preço, Jesus, nós queremos declarar que nós estaremos, Jesus. Você pode ir levantando no seu lugar e declarando, Jesus, eu quero ter minha vida, Pai. A Sua vontade estabelecida na minha vida, Jesus. A Sua vontade estabelecida nas nossas casas. Oh, queridos, hoje algumas postagens que eu vi. E eu vi alguns colegas de tantos anos atrás, às vezes do colégio ou da faculdade, com filhos assim como eu tenho. E eles vestidos de bruxa, vestidos de Drácula, e trazendo tudo isso para dentro das suas casas, dentro de um engano tão grande. E aquela hora me deu um desespero no meu coração de pensar como que o Senhor se sente quando Ele é trocado por tudo isso. Como que Ele se sente quando Ele é trocado por tudo isso. Um Deus maravilhoso, um Deus que me ama, um Deus que te ama, um Deus que nos resgatou das trevas para a luz. E às vezes nós trocamos esse Deus por culturas pagãs. Declaramos que Ele é o nosso Deus, mas o trocamos por culturas pagãs. Então eu queria que nós fechássemos os nossos olhos. E eu sinto muito forte de fazer isso. Vamos orar. Vamos, não é gastar, mas investir 1 minuto em oração, declarando: Jesus, queremos pedir perdão, Pai. Perdão, Jesus, por aqueles que ainda não Te conhecem, que estão trazendo para dentro das suas casas a cultura das trevas, Pai. Nós queremos declarar, Jesus, Pai, que nós queremos sim de alguma forma ser luz, que nós queremos, Jesus, trazer a cultura do céu. Deus, o céu sendo estabelecido na terra, assim como diz a oração do Pai Nosso, Pai, que venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade nas nossas casas, nas nossas famílias e na família daqueles que ainda não Te conhecem. Levanta pessoas, Pai, que alcance essas pessoas de alguma forma, Deus, que eles possam Te conhecer e se render, Jesus, a Ti, Deus, porque é maravilhoso Te amar e Te servir, Deus. Perdoa, Pai, perdoa, Pai, perdoa, Jesus, perdoa, Jesus. Nós sabemos que não importa o preço, Pai, a Sua presença, ela vale muito mais, Jesus. Oh, vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais, Tua presença vale mais, e não importa o preço do perfume derramado, a Tua presença vale mais.
conhecer, mas de te reconhecer mais, Senhor. De te reconhecer mais, Senhor. De reconhecer, Jesus, quem Tu és. O Teu amor, Jesus. E o Seu cuidado com as nossas vidas, Pai. Nós declaramos, Pai. Declaramos, Jesus, um renovo, Pai. A cada amanhecer. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, o nosso amor também se renovará. A nossa alegria de estar na Tua presença se renovará. Se renovará, Senhor, a nossa alegria de estar na Sua presença. Se renovará. Naquela casa em que o Senhor teve o vaso de alabastro sendo quebrado nos seus pés, aquela mulher que quebrava o vaso, ela não só conhecia, mas ela reconheceu quem era o Senhor. Ela reconheceu quem era o Senhor. E os outros que estavam ali apenas conheciam, porque julgaram o ato dela. Mas nós seremos aqueles. Você pode levantar suas mãos e declarar: eu quero ser como aquela mulher que não só conhecia, mas aquela mulher que reconhecia o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o único Senhor e Salvador. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus, como é gostosa a Tua presença. Te agradecemos por tudo, Jesus. Te agradecemos pela Sua doce presença tão palpável, passeando em nosso meio. Pelo Seu tocar nas nossas vidas, Jesus, de forma tão forte. Sentimos a Sua presença. Entregamos nossas casas, entregamos nossas famílias diante de Ti. Entregamos dízimos e ofertas para a Sua casa, tudo diante de Ti, te louvando e te dando graças, em nome de Jesus. Amém? Fique à vontade para entregar seu dízimo, sua oferta, em nome de Jesus. Paz do Senhor, queridos. Paz do Senhor, queridos. As crianças, vamos dividir de 1 a 7 aqui na frente, de 8 a 11 lá no fundo. Glória a Deus por esse tempo de louvor. Quero chamar o Tiago. Cadê o Tiago? Está aqui? Vem cá. Tiago, a Ingrid, as crianças.
Isabelle Benjamin, isso, né? Queridos, esse casal já tem vindo a alguns cultos, participado, assistido, cultuado ao Senhor conosco. E me chamaram essa semana, expressando a vontade de realmente estar congregando conosco, de estar vindo fazer parte desse corpo, dessa família aqui. Eles estão vindo de uma outra cidade, já tem um tempo aqui, já foram em alguns lugares, mas o Espírito testificou, vieram conversar comigo, e eu hoje, oficialmente, gostaria de apresentá-los, Tiago e a Ingrid, as crianças Isabelle e Benjamin, como parte do corpo de Cristo da Yamira aqui em Nova Mutum. Amém? Você pode estender sua mão? Vamos orar por eles. Pai, obrigado, Senhor, por essa família. Nada acontece por um acaso. A Tua palavra fala que tanto o querer quanto o efetuar vem do Teu Espírito, Senhor. E nós sabemos que o Senhor tem levantado guerreiros para essa última hora, pilares, homens e mulheres que vão fazer a diferença, Senhor. E nós como igreja, Pai, queremos recebê-los como parte desse corpo. Como pastor, Pai, quero abençoá-los, quero declarar minha gratidão, a minha honra, a minha alegria por esse corpo estar crescendo para a glória do Seu nome, Pai. Nós como igreja os recebemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se vocês recebem essa família, eu quero que você dê um aplauso bem forte ao Senhor. Amém. Você está feliz? Glória a Deus. Quero compartilhar algo para o nosso coração. Por favor, livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Meninos, vocês vão ter que ser rápidos hoje na palavra. Amós 4, versículo 12. Vai ser o tema dessa ministração. E eu quero te levar a refletir comigo. Hoje é um dia especial, uma data importante. E diz o texto assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepare-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vou falar de novo. Portanto, assim te farei, ó Israel, e isso te farei. Prepara-te, ó Yamir, para te encontrares com o teu Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida, por cada coração, por mais um culto nós estamos na Tua presença, por cada família que está aqui, que está conectada também conosco, nas casas, nessa cidade, nesse estado, de outros lugares. Que a Tua palavra, Pai, atinja os nossos corações e que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que isso se cumpra nessa noite. Pai, eu preciso do Senhor, que minha mente esteja totalmente cativa ao Teu Espírito Santo, que o meu coração, Pai, seja totalmente preenchido também pela sabedoria do céu, pela unção do Senhor, e que eu venha falar somente aquilo que é para eu falar através do Teu Espírito, Pai. Que nada de mim, que nada da minha sabedoria humana possa fluir, mas que flua a Tua palavra, o Teu agir, o Teu poder, e que todos nós possamos sair daqui edificados para a glória do Teu nome. Amém. Amém? Muito bem, queridos. Amós é um profeta do Velho Testamento. E essa palavra ele dá no momento que o povo de Deus, o povo de Israel,
não estava muito bem. Na verdade, estava muito mal, estava longe da presença de Deus, estava fazendo aquilo que era errado diante de Deus. Então, Amós começa a denunciar o pecado desse povo. Se você lê o livro, ele é pesado, sabe? É Amós apontando mesmo aquilo que precisava ser deixado, aquilo que precisava ser consertado. Mas então, ele diz essa parte, que é o tema da minha mensagem: prepara-te, ó Iamir, ó Nova Mutum, ó noiva, ó igreja do Senhor, para te encontrares com teu Deus. Diga assim comigo: nós temos que nos preparar. Você crê nisso, querido? Eu creio nisso. Sabe, se nós formos pensar, quando você faz qualquer coisa, você se prepara. Até para vir para um culto, você se prepara antes, você se organiza, você toma banho, você escolhe uma roupa. Se você vai casar, você se prepara para o casamento. Se você vai fazer uma prova, você se prepara para a prova, você estuda. Se você vai fazer um jantar, você prepara o jantar. E nós sabemos que tem um noivo vindo buscar a sua noiva, a sua igreja, e não é sábio eu e você não estarmos preparados para esse momento. E se em tudo nós temos que estar preparados para aquilo que significa o reino de Deus, nós não podemos pensar diferente, nós temos que nos preparar, amém? Então fala de novo comigo: nós temos que nos preparar. Abra Atos capítulo 3, versículo 19, por favor. Atos capítulo 3, versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Querido, presta atenção no versículo 21. A palavra está falando, começa lá para nós arrependermos, para nós convertermos, mas ele está falando o seguinte: que é necessário que o céu receba Cristo. Jesus veio, queridos, mas Jesus precisou voltar, o céu precisou receber Jesus, até que, ao tempo da restauração de todas as coisas. A palavra fala que nós estamos sendo preparados, que todas as coisas estão sendo restauradas, inclusive eu e você, inclusive aqueles que estão atentos a isso, inclusive aqueles que estão abrindo para isso. Mas tem um tempo de restauração para todas as coisas, para aí sim acontecer aquilo que nós esperamos, um grande dia que Jesus voltará e levará a sua noiva, amém? Hoje é dia 31 de outubro de 2021. Eu não poderia deixar de passar em branco o dia 31 de outubro. Muitos comemoram muitas coisas, inclusive a pastora falou sobre o Halloween. Mas 31 de outubro foi um dia, hoje é aniversário, de um dia que Deus começou a restaurar algumas coisas. E Deus não terminou, assim toda a nossa vida, nós estamos sendo restaurados dias a dia. Mas dia 31 de outubro de 1517, nós tivemos um evento importante. Hoje se comemora 504 anos da Reforma. E eu quero rapidamente só trazer uma ilustração, porque talvez você conheça, saiba, já escutou, mas você não tenha o devido entendimento do que se trata realmente isso.
ou aquilo que é verídico, porque às vezes nós temos tantas informações, simplesmente citações, e nós não sabemos, e é importante você como cristão, você entender o porquê que você está aqui, a fé que você carrega, por que você carrega. Eu fiz alguns slides, queria que os meninos colocassem para mim, por favor. Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517. Pode passar o próximo, querido? Presta atenção. Havia um padre chamado Martim Lutero, que ele teve acesso à Bíblia em latim, porque nessa época não existia Bíblia igual existe hoje. E quando ele pegou essa Bíblia, ele começou a ler, ele percebeu algumas coisas que estavam sendo divergentes daquilo que a religião, a igreja praticava com a palavra de Deus. Vamos entender que Atos 2 eu deixei aí, mas eu vou ler versículo 42, por favor. Atos 2, 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir de pão e nas orações. Queridos, deixa eu te contextualizar isso aqui. O Espírito Santo acabou de descer sobre os apóstolos. Aquela promessa que Jesus iria subir, Ele iria enviar o Espírito, eles estavam reunidos e veio um vento impetuoso, encheu aquele povo, e então, aqui agora, eles estão reunidos, e a palavra fala que eles perseveravam na doutrina que Jesus havia ensinado, no partir de pão, nas orações, em cada alma deles havia temor, eles tinham temor de Deus, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio daqueles apóstolos, da igreja. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, em unidade dentro da igreja. Diariamente eles perseveravam, todos os dias eles estavam lá em unidade dentro da igreja, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Querido, eles eram um crente legal, eles contavam com a simpatia de todo o povo, todo mundo gostava deles, todo mundo gostava. É diferente de muito crente, que tem gente que não pode chegar perto de tão chato que é. Muito bem, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Muito bem, aqui iniciou a igreja de Cristo. Quando Jesus veio, Ele mostrou uma doutrina, Ele ensinou uma doutrina, Ele passou aquilo que Ele veio fazer, trouxe uma revelação de paternidade diferente. Pode deixar o slide, por favor? O do Atos 2, o segundo, pode deixar aí. E Ele começa a trazer essa verdade, e Ele começa a ensinar isso aí para aqueles apóstolos. Então, agora eles estão reunidos, eles estão juntos. Pode passar o próximo, por favor? Vivendo todo esse início de igreja. Você não sabia disso, ou muitos de vocês. Mas deixa eu chegar aqui. Acompanhe aqui comigo. A igreja estava crescendo. Queridos, lembra que Saulo perseguia os cristãos em nome da religião, até que ele teve um encontro com Jesus, então de perseguidor, ele passou a ser pregador do evangelho, mas tinham muitos outros que não entenderam isso, e que continuavam perseguindo os apóstolos. Só que quanto mais perseguia, mais a igreja crescia. Eles oravam, os sinais e prodígios aconteciam, eles dividiam, eles eram super legais, as coisas estavam acontecendo, e a palavra fala que Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E o que aconteceu? Como aconteceu em toda a história da Bíblia.
o povo judeu, o povo de Deus, sempre prosperou, cresceu. Se você vê lá no Egito, o povo chegou pequenininho, de repente passou gerações, eles olharam e falaram assim: nossa, esse povo está crescendo demais, está sendo abençoado demais. Da mesma forma aqui, aconteceu a mesma coisa. Então esse povo começou a crescer. Por que eu estou te falando isso? Porque nesse tempo surgiu aquilo que você já viu em muitos filmes, a perseguição para os cristãos. Os gladiadores, aqueles cristãos que não negavam a Jesus, e eles eram jogados na arena para os leões comer. Daí surgiu o filme Gladiador, que você já conhece, já assistiu e já viu. E queridos, então, havia uma perseguição para aqueles que aceitavam, daqueles que acreditaram em Jesus. Então não tinha cristão meia boca, não tinha cristão em cima do muro, ou era ou não era. Sabe por quê? Porque se o cara falava que ele era, a cabeça dele estava em risco. Aqueles que eram mais ou menos, a hora que ia apertar, falou assim: cara, você é cristão? Não, de jeito nenhum, sou não, nunca vi esse povo. Agora tinha uns que falavam: sou, mas nega, senão você vai morrer, pode matar. E assim aconteceu e começou a expandir, e mesmo com todas as perseguições, presta atenção, mesmo com todas as perseguições, a igreja crescia, o reino de Deus era pregado, sinais e maravilhas aconteciam, e assim o povo de Deus foi expandido. Amém? Por que eu falei que ninguém sabia disso aí? Ou muitos não sabem? Por isso que eu falo que é importante que nós tenhamos um entendimento. Você vê peixinho em um monte de lugar, e às vezes você não tem ideia o que significa esse peixinho, e por que desse peixinho. Ah, é o símbolo, mas por quê? Então eu vou te ensinar hoje, tá? A palavra em grego, a maioria dos apóstolos, dos discípulos eram pescadores. O povo vivia à beira do mar, era uma prática normal, natural. E a palavra peixe, em grego, é iktos, ok? Em algumas com K, em outras versões que não é grego, com CH. Passa o próximo. O que significa iktos? O que eles fizeram? Jesus, que significa Jesus em grego, Christos, Cristo, Theos de Deus, Uios, Filho, Sotero, Salvador. Então, a palavra peixe era a abreviação de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Como eles não podiam chegar igual eu e você, encontrar a gente no mercado e falar: paz do Senhor, meu irmão, como é que você está? Porque já pensou se ele desse a paz do Senhor para um romano, que está perseguindo, falou: paz do Senhor não, vamos que você é o próximo do leão. Então o que eles faziam? Eles faziam um símbolo com o pé escondidinho, entendeu? E se o outro também compartilhasse da mesma fé, fechava o símbolo por baixo, formando esse peixinho que você viu no slide. Então daí pegou um símbolo do cristianismo, de Cristo, não da igreja, de Cristo, ok? Jesus Cristo, Filho de Deus. O peixinho, se você não sabia, tá vendo? Igreja também é cultura. Amém, queridos? Próximo. Muito bem. Passou 300 anos. Às vezes a gente não entende isso porque parece que é muito pouco. Querido, mas 300 anos é mais da metade do que o Brasil existe. 300 anos são muitas gerações. Você não sabe da tua geração há 150 anos atrás, imagina 300. Ou seja, morreu um, morreu o vô, morreu o tataravô, e foi indo, foi indo, foi indo. E a igreja continuava a crescer, até que chegou um imperador Constantino. Esse cara, ele era um cara inteligente, ele viu que os cristãos estavam crescendo, ele viu que o reino estava dividido. Então ele fez algo que para os cristãos seria fantástico. Falou: a partir de hoje, não tem mais leões, não tem mais arena, acabou a perseguição para os cristãos, acabou. O povo de Deus comemorou, querido, afinal de contas é uma notícia muito boa. Você imagina você poder vir num culto, falar: onde eu vou? Eu vou na igreja louvar a Deus, ai que coisa mais gostosa. Não precisa fazer nada escondido. Mas na verdade,
Isso foi muito mais uma jogada política, por quê? Por que eu vou ter o reino dividido se eu posso ter tudo? Votos para mim. Então aquela perseguição e aqueles cristãos que eram muito firmes, muito decididos, como acabou a perseguição? Acabou isso. Agora Constantino declarou, agora nós somos um país cristão. Agora todo mundo é cristão, a gente acredita, não tem problema nenhum com isso. Então o povo começou a se denominar cristão, porém, continuava com algumas práticas que eles já viviam de outras religiões, deuses, costumes e etc. Querido, isso é história. Eu estou te falando algo para te elucidar, que é importante, você vai entender isso. Por quê? Porque, queridos, até aqui praticamente nós não temos alterações nenhuma. Mas a partir daqui, eu tenho uma série, você pode pesquisar isso na internet. Próximo, por favor. Algumas coisas que começaram a ser agregadas dentro da igreja. Por exemplo, 310, a reza pelos defuntos. 320, o uso de velas. 375, culto aos santos. 394, instituição da missa. 491, culto à Virgem Maria. Querido, você imagina que já quase 500 anos depois de Jesus, que começou o culto à Virgem Maria. Próximo. Tem um monte. 606 surgiu a declaração do Bispo Universal Papa, obrigatoriedade de beijar os pés do Papa, 700, doutrina do poder temporal da igreja, adoração de imagens e relíquias, 783, uso da água benta, 850, enfim, queridos, está aí, um monte de coisa. 1220, a hóstia, 1229, proibição da leitura, 1316, instituição da reza da Ave Maria. Você imagina que passaram 1300 anos para nós termos isso, a eliminação do vinho da comunhão, e aí chegou dia 31 de outubro, que é onde eu quero parar aqui e gastar um tempo. Querido, você vê que tem coisa acontecendo até agora, 1950, é praticamente a nossa geração. Dogma da presença real e corporal de Maria no céu. Ou seja, agora, em 1950, foi defendido que Maria não foi morta, ela simplesmente ascendeu ao céu. Foi isso aí colocado agora em 1950, ok? São dados, isso aí, informações que você acha em todo lugar, é só você dar uma olhada. Só trouxe para vocês. Mas eu quero falar sobre a reforma. Martinho Lutero, ele tem acesso à Bíblia, e a vontade dele, querido, nunca foi provocar uma divisão, nunca foi trazer alguma coisa ruim aos olhos daquele momento. Na verdade, eu creio que Deus tem restaurado todas as coisas desde a eternidade. Nós estamos falando, acabamos de ler isso. Mas a vontade dele, ou aquilo que ele foi levantado, foi para analisar tudo aquilo, e ele viu, em plena venda de indulgências, o que era isso, querido? A igreja, e quando eu falo igreja, só tinha uma igreja, entendeu? A igreja, ela pega e fala assim, para você ter direito ao céu, você então tem que comprar uma indulgência, porque você comprando isso, os teus pecados serão perdoados. E quando isso já era normal, a igreja enriquecendo, as pessoas pagando por um perdão de pecado, por um lugar no céu, Martinho Lutero lê que a salvação é pela fé. E ele fala, está errado isso. E em cima disso ele levanta 95 teses. Ele está aí, deixa eu ler isso aqui. Ele estava na Alemanha, se tornou monge, teve acesso à Bíblia em latim, descobriu a verdade do Evangelho. Em plena época de venda de indulgências, perdão dos pecados, ele leu em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Então, no dia 31 de outubro de 1517, ele fixou na porta da igreja em Wittenberg 95 teses,
onde ele afirmava que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso foi a reforma. Próximo. A ideia de Lutero era reformar a igreja, mudar o que estava errado. O Papa pediu para ele se retratar e pedir perdão pela sua rebeldia. Foi quando ele disse que não se retrataria por causa da verdade bíblica. E se a igreja não quisesse mudar, então ele protestava contra a igreja, daí o nome Reforma Protestante, porque ele protestou, porque o Papa pediu para ele, não, volta atrás, isso aí, você não pode fazer isso. Ele falou assim, não, mas isso é uma verdade bíblica. Ele falou, você tem que voltar. Ele falou, não vou voltar, se eu tiver que voltar, então eu protesto. Foi aonde ficou. Próximo. Os 5 pilares de Lutero, e que define a igreja até hoje, entendeu? A nossa, por exemplo. Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, solo Cristo, somente sola escritura, somente as escrituras, soli Deo glória, glória somente a Deus. O próximo, eu trouxe só versículos para te embasar esses 5 pilares, ok? Somente a graça, Efésios 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se... Ou seja, querido, não é porque eu sou bonzinho, não é porque você é merecedor, não é porque eu tenho dinheiro para comprar isso ou para ajudar aquilo, não, o evangelho é pela graça, é pela fé, nós somos salvos não é por aquilo que nós temos, por aquilo que nós podemos, mas é por aquilo que nós cremos e é de graça, amém, queridos? Próximo, somente pela fé, Hebreus 11, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ou seja, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos de fé e precisamos crer. Fé nada mais é do que crer, crer que Ele existe e crer também que Ele é recompensador, que Ele é galardoador. Próximo, somente Cristo, e não há salvação em nenhum outro. Mas eu gosto disso, queridos. Presta atenção. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Próximo. Somente a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, glória a Deus, tivemos isso, e daí o que aconteceu? Martinho Lutero começou a ser perseguido, ele teve acesso à Bíblia, então ele já começou em 1500 a conseguir publicar, como que fala, não é publicar não, xerocar, não é multiplicar a Bíblia, eles conseguiram, tem um nome, esqueci, mas então, fazer mais Bíblias, e o pessoal começou a ter acesso a isso aí, ainda só tinha em latim, então ele começou a traduzir para o alemão, depois de, próximo, eu pulei, faltou um, né? Então, perdão, queridos, volta aqui. Deixa eu terminar. Somente a Deus glória. 1 Samuel 2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha não há nenhuma como nosso Deus. Trouxe 2 versículos. Em Isaías, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Amém, queridos? Somente Deus a glória. Agora sim, volta para aquilo que eu falei. Então terminou isso aí, pode passar o outro já. Depois de 29 anos,
que a Bíblia já passou a ser divulgada, difundida, espalhada, começaram a ter acesso. Então teve algo que se chamou Contra-Reforma, que aconteceu no Concílio de Trento. O que foi isso? Foi uma reunião dando uma resposta a todas aquelas teses, depois de 29 anos, que havia sido protocolada, protestada. E nessas teses, em 1546, a igreja resolveu declarar sua posição contrária à igreja protestante, porque aqui já tinha um povo que já estava junto com Lutero, a igreja evangélica, e definiu. Olha o que eles definiram, querido, presta atenção. O dogma papal, uma doutrina que a igreja pode determinar algumas coisas que aconteceram na história e dar a mesma autoridade a esses acontecimentos que é dada pela Bíblia. Ou seja, o dogma papal era uma autoridade que a igreja estava dando ao Papa, às autoridades, para que, se ele colocasse, se ele achasse digno, importante, aquilo que ele falasse, teria a mesma veracidade e importância do que a própria Bíblia, teria a mesma validade da Bíblia, ok? Deixei uma referência, Apocalipse 22:18, abre aí para mim, meninos, por favor, Apocalipse 22:18, porque eu quero trazer isso para você, biblicamente. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Queridos, o que nós acreditamos? Isso foi o apóstolo João que escreveu mais ou menos 90 anos depois de Cristo, que foi o último livro, Apocalipse. E ele termina falando justamente isso: qualquer que acrescentar, tirar, mudar, alterar, qualquer coisa, receberá os flagelos. Então, em 1546, a primeira coisa que eles fizeram foi isso, dar essa autoridade. A segunda, introdução dos livros apócrifos. O que são isso? Na verdade, esses livros já existiam, ok? Os livros apócrifos, mas eles não eram considerados canônicos, inspirados por Deus. Em 1546, então, nesse concílio, eles incorporaram esses 7 livros na Bíblia. Talvez também você não sabia disso, e hoje você vai sair daqui sabendo. Então, qual que é uma diferença hoje da sua Bíblia, da nossa Bíblia, para uma Bíblia católica, por exemplo? Na verdade, tudo que nós temos, eles têm. É igual à Bíblia, a palavra é a mesma. Porém, a Bíblia católica hoje tem 7 livros a mais, que foi inspirado, que foi colocado em 1546 anos depois daquilo que aconteceu com Jesus, com a vinda de Jesus. Amém, queridos? Entenderam isso aqui? Isso é um resumo rápido, básico. Próximo, por favor. Tem muita gente que fala isso. Que autoridade vocês querem falar? A igreja de vocês tem 500 anos. Querido, na verdade a igreja evangélica, eu não gosto de usar esse nome. Eu acho que Deus não é evangélico, querido. Deus é Deus e Deus tem um povo, amém? Mas a igreja, querido, a igreja de Deus não é outra igreja. É a mesma igreja que iniciou lá em Atos, capítulo 2, uma igreja que perseverava nas orações, na doutrina, que as coisas aconteciam, e ela foi crescendo, com o tempo, muita coisa foi sendo agregada, muita coisa foi sendo colocada. Lutero foi levantado 504 anos atrás, para fazer essas teses. Ali houve uma restauração, sim, começou-se então todo um processo. Mas o que eu quero dizer? Que é a mesma igreja, a igreja tem a mesma origem, a igreja tem a mesma palavra. Então a nossa igreja não tem 500 anos, ela tem 2000 anos, junto com a outra, como as outras igrejas, amém? Nós cremos que somente a Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática.
É isso que nós acreditamos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, pus um versículo: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Amém, queridos? As pessoas falam, foi homem que escreveu a Bíblia. Claro que foi. Não ia ser quem? Um anjo, um cachorro? Não, homens inspirados por Deus, e nós cremos. E se você tem dúvida, você perdeu a EBD, porque quanto ensinamento para testificar, para mostrar para você tanta veracidade, tantas profecias. Queridos, praticamente toda a Bíblia, 95% das profecias já foram concluídas, falta pouquinho. Se tudo isso já foi concluído, você acha que esse finalzinho não vai? Vai também, queridos. Vai ser em nome de Jesus. Amém? Fechamos esse resuminho rápido, só para você entender um pouquinho dessa data que eu acho importante. Mas o que eu quero te dizer? Que a reforma, queridos, é uma restauração desses valores. Foi. E eu te pergunto, a reforma acabou? A restauração de todas as coisas acabou? Claro que não, senão Jesus tinha vindo. Nós ainda continuamos, querido. A Bíblia, nós lemos Atos 3, versículo 21, diz assim: a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Precisa ser restaurada todas as coisas. Deus está fazendo algo ainda em nós. Nós olhamos e às vezes nós achamos um absurdo. Como assim um povo pagava para os pecados serem perdoados? Como assim uma nação acreditava na venda de indulgências e tinha os seguidores e tinha os fiéis? Como assim eles viviam isso? E a gente fica indignado. Escute, presta atenção. Aí eu te pergunto, que diferença tem de um pastor vender uma vassoura nessa geração? De vender um copo de água para você ser abençoado? Então, queridos, sabe, às vezes a gente tem que parar de ficar criticando e julgando e entender que essa restauração ainda continua dentro de nós, dos nossos corações. Que tem aqueles que são fiéis, aqueles que buscam, aqueles que querem viver a verdade, mas sempre terão aqueles que vão usar de malefício, de estratégias para corromper aquilo que é vontade de Deus e aquilo que a Bíblia nos ensina. Então a restauração continua. Nós precisamos estar atentos. Deus quer que eu e você sejamos restaurados. Por isso Amós lá atrás, ele deu uma sugestão, uma dica. Na verdade ele olhou para a igreja e falou assim: prepara-te para ter o encontro com teu Deus. Então é inteligente nós estarmos atentos a isso, porque o mínimo que eu posso fazer é: será que eu estou preparado? Querido, se Jesus voltasse hoje, Amós capítulo 5, por favor, versículo 18, coloca na NTLH. Queridos, eu li esse texto, chacoalhou meu coração, porque a gente fala tanto da volta de Jesus. O mesmo autor, profeta Amós, ele fala o seguinte: ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Pois será um dia de escuridão e não de luz. Será como um homem que foge de um leão e dá de cara com um urso, ou como alguém que entra na casa, encosta a mão na parede e é picado por uma cobra. O dia do Senhor não será um dia de luz, pelo contrário, será um dia de trevas, de escuridão total. Misericórdia. Por que Amós estava falando isso? Porque era a condição espiritual daquele povo. E às vezes a gente brinca com isso. A gente fala assim: nossa, Jesus podia voltar logo. Nossa, Jesus... Querido, você já parou para pensar que a maioria das vezes que a gente almeja a volta de Jesus, não é porque a gente ama Ele, mas é porque a gente quer ficar livre dos nossos problemas.
Ou seja, então, queridos, não é por um amor, é por uma vontade egoísta, minha e sua, de ficar livre e tudo terminar. Às vezes eu tenho um problema, eu estou passando uma dificuldade, num momento de tribulação, lutas, e eu não sei o que fazer, e aí a gente é muito crente, né? A gente é muito santo, então a gente fala assim, Jesus, você podia voltar logo, sabe por quê? Porque aí pelo menos acabaria tudo isso. Na verdade, nada mais é do que uma fuga covarde, querido, minha e tua. E Deus ministrou isso comigo, porque se eu chegasse e falasse assim, nossa Jesus, eu poderia vir logo. E aí Jesus fala assim, ok, eu vou atender o teu chamado, e puf, veio. Aí você é salvo. Glória a Deus, você aceitou Jesus. Mas aí a hora que você está subindo, Deus pergunta assim, mas e o teu vizinho? Agora acabou, não tem mais chance para ele, eu voltei. Mas e o teu parente? E aquele que não estava preparado? E aquele que estava despreparado, que não conhecia uma verdade, que não me buscou? Você está feliz agora? Claro, acabou seus problemas, eu vim. Você está entendendo, querido? Deus não quer um relacionamento teu por emoção e por impulso, uma obediência sua por medo. Deus não quer que tenha um povo preparado. Deus não quer que tenha uma igreja santa simplesmente porque tem medo desse dia. Gênesis capítulo 22, versículo 2, rapidinho meninos, Gênesis 2, versículo 2, diz assim, então disse Deus, tome seu filho, 22, versículo 2, tá? Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Diga assim, no 3º dia de viagem, Abraão viu o lugar de longe. Entenda isso, Abraão não tem filho, Deus promete um filho, o filho nasce, Isaque, agora Deus chega e fala assim, Abraão, você precisa matar seu filho para mim. E Abraão obedece, e fala, ok, eu vou. E Deus fala assim, então vai que eu vou te mostrar o lugar. E diz a Bíblia que Abraão anda 3 dias, e no 3º dia ele olha e fala assim, não, está longe ainda. Por quê? Deus não poderia falar assim, mata ali, no fundo da tua casa, ser obediente. Ou não, caminha 1 hora, porque 1 hora de caminhada ninguém mais vai ver, eu quero que seja no lugar. Não, queridos, Deus fez ele caminhar 3 dias. Agora, você imagina você sendo Abraão, você tem um filho que é um filho da promessa, que você não poderia ter, então Deus te dá. E aí no 1º dia você começa a andar e fala, rapaz, o que eu estou fazendo? Eu estou indo matar meu filho. Mas não, Deus obedeceu. Aí chega a tarde e isso vem de novo no teu coração. Abraão, mas você tem certeza que você está indo? Aí você dorme com o teu filho na primeira noite. Fala, cara, estou indo matar meu filho. E passa mais um dia, e passa outro dia. E você está com aquilo questionando. Até que chega um determinado tempo e Abraão faz e Deus não deixa e etc. Você sabe da história. Mas por que eu estou te falando isso? Porque tem situações, querido, que eu e você, que nós sabemos aquilo que nós temos que fazer, mas Deus quer que você caminhe 3 dias para ver se você vai ser obediente mesmo. Deus quer que você pense amanhã e fale assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse Jesus mesmo que eu quero servir? Será que é essa renúncia que eu quero fazer? Será que eu quero isso? Será que isso é verdade?
Porque Jesus não quer simplesmente, querido, que você tenha uma vida de emoção, uma obediência momentânea. Não, Jesus ele quer teu coração. Jesus ele quer entrar dentro de você e ele quer ser querido, escolhido por você. Não interessa se é 3, se é 5, se é 10 dias. Eu tenho que caminhar, eu vou caminhar porque eu escolhi isso e ponto final. Agora, no percurso, há muita distração. E se nós não prestarmos atenção, nós voltamos. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Por quê? Não poderia ser curado na primeira? Não, Naamã, você vai ter que ser 7. O cego, Jesus fez um lodinho e falou assim, vai lá lavar no tanque de Siloé. Jesus não tinha poder para curar na hora, tinha. Mas tem algumas coisas que Deus coloca no nosso coração, que nós temos que ter uma atitude de obediência e fazer. Porque enquanto nós estamos fazendo, nós estamos pensando com o nosso emocional. Cara, não tem nexo. Como assim um cara gospe, faz um lodo, põe no meu olho, manda eu lavar num tanque? Isso não tem nexo, humanamente não tem. Queridos, mas as coisas de Deus não se explicam no natural. As coisas de Deus explicam-se no sobrenatural. Mas é importante, para nós estarmos preparados, nós temos uma vida de obediência. Nós temos realmente escolhido o caminho que nós queremos. Diga assim comigo, obediência não é um impulso, é uma decisão. É isso que Deus quer. Porque Deus não quer que você tenha algum momento de obediência. Deus não quer que você tenha algum momento que você quer Ele, que você escolhe Ele. Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Isso é preparar. Isso é estar diante de Deus. Abra comigo Apocalipse 22, versículo 12, por favor. Nós lemos um trecho que Amós falou, né? Ai do dia do Senhor. Então, pastor, nós não temos que querer, que almejar, que ansiar por isso. Claro que temos. A Bíblia fala para nós clamarmos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. 22, versículo 12, é muito grande isso aqui, eu me perco, deixa eu ler aqui. Escutem, diz Jesus, eu venho logo. Ei, eu acho incrível que Jesus assim, ó, escutem, presta atenção, igreja, escuta, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 14. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Para aí, vamos entender isso. Nós estamos no finalzinho da Bíblia, João está no último, praticamente, capítulo de Apocalipse. E Jesus fala o seguinte, ei igreja, eu vou voltar, eu venho logo. E eu vou recompensar, eu vou trazer bênção, galardão para aqueles que estão comigo. Bem-aventurado, aqui fala, felizes aqueles que lavam as suas vestes. O que é isso? Talvez você não entenda isso. Querido, toda vez que a Bíblia fala de veste, está falando da nossa condição de pecado. A Bíblia fala de vestes sujas, é de uma pessoa que está cheio de pecado. E quando ele está de vestes lavadas, é que ele já lavou no sangue de Jesus, então ele está perdoado por aquilo que Jesus fez na cruz. Amém? Só para você entender aquilo que nós acabamos de ler. Mas o fato é que João separa 2 tipos de pessoas. Os que lavaram as vestes, que serão felizes, que esse dia será glorioso, que será uma festa, que eles vão ter direito a entrar na cidade santa, morar com Deus, está falando de salvação, mas ele fala também de um segundo povo. Ele fala assim, ó, que os que estarão de fora, os que cometem pecados nojentos, aí fala um monte de pecados. E eu chamei de os preparados e os despreparados.
É importante nós analisarmos isso. Porque se o próprio Jesus, se o próprio João fez essa divisão, versículo 16, por favor, continuando. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Queridos, eu enviei para falar para vocês nas igrejas, não está falando lá fora não, isso é para mim e para você. Eu sou o famoso descendente do rei Davi, sou o brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que ouve isso, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O que ele está falando? O Espírito, a noiva é a igreja. O noivo vai vir buscar a noiva. O Espírito e a noiva diz, vem Jesus, volta. Aqueles que têm sede, diga, vem. E quem quiser, e eu gosto muito disso, porque aqui para mim e se você se sente despreparado, mas se você quiser, venha também, porque dá tempo, e receba de graça a água da vida. Amém? E eu acho isso fantástico, queridos, porque às vezes a gente se condena por um passado, por situações, por uma vida. E se a Bíblia não te condena, se Jesus não te condena, se Jesus te aceita, quem é a igreja ou quem somos nós para não aceitar? Sabe, às vezes a gente categoriza isso, a gente acha que esse é mais bonzinho, esse é muito ruim, esse pode, esse não pode. Não, querido, Jesus ama a todos, Jesus quer salvar a todos. Não tem o pior, não tem o melhor, tem aquele que entendeu, que quer vir e de graça vai receber da água da vida. E estava despreparado, mas vai se preparar, e glória a Deus, vai estar junto com a noiva no grande dia. Amém? Muito bem. Prepara-te. Pastor, como que eu posso estar preparado? Eu entendi, eu preciso me preparar. Queridos, primeiro você tem que entender o propósito de Deus. Deixa eu fazer um resumo básico de 10 minutos. Me dá mais 10 minutos. Amós falou que nós temos que preparar. Como que eu me preparo? Querido, primeiro você tem que entender que a palavra fala, e eu falei isso domingo passado, que Deus já te escolheu antes da fundação do mundo. E que o desejo dele é te tornar filho, é você ser filho de Deus. E por que te tornar? Porque, queridos, houve algo que nos separou de Deus. O plano de Deus era perfeito, era Deus com a humanidade, mas você conhece a história, Adão e Eva escolheram desobedecer, escolheram o pecado, então o pecado fez uma separação. Por favor, Isaías 59, versículo 2, deixa a Bíblia falar com você, não acredita em mim não, acredita na Bíblia. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, querido, houve uma separação de Deus. O que foi o pecado? O que é o pecado? É quando eu escolho andar, viver, por ignorância ou não, mas contrário àquilo que é a vontade de Deus. Uma vida de pecado é aquilo que eu faço que desagrada a Deus. E o pecado faz separação de Deus. Essa era a nossa condição. Romanos 5, versículo 12. Presta atenção. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado está aí? E pelo pecado morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos, queridos, essa é a minha e a sua condição. Todos pecaram. Não tem aquele que não pecou, não tem aquele que o pecado não atingiu ou não chegou. Essa é a condição humana. A nossa condição humana é pecaminosa. Davi falou assim nos Salmos: no pecado, minha mãe me concebeu no pecado. Nós desde criança já nascemos com essa natureza pecaminosa em nós. Por isso que Deus quer nos tornar de novo filhos. E nós temos que entender isso. Romanos 6,23, não precisa abrir, mas diz: o salário do pecado é a morte. A consequência de eu e você ter
vivemos essa vida de pecado é uma só: morte. Então o que fazer se a consequência do pecado é a morte? Como eu ser preparado? Porque aquilo que me cabe é a morte. Deus dá um jeito, mandou Jesus. Jesus veio resolver a situação. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, queridos, vamos entender. Deus nos escolheu, nos chamou, quer nos tornarmos filhos, mas nós temos uma condição pecaminosa, nós vivemos no pecado, todos pecaram, o salário do pecado é a morte, não tem como eu estar preparado. Então o que fazer? Deus falou, vai lá Jesus, desce lá, que você vai buscar e salvar o perdido. Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse ao povo de Nova Mutum, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Entenda isso, queridos. Jesus nos resgatou e levou no nosso lugar, Ele pagou aquele preço. Para que Ele fez isso? Para que a bênção de Abraão, versículo 14, chegasse aos gentios. Quem que são os gentios? Aqueles que não são judeus, ou seja, eu e você. O que Deus está falando? O que a Bíblia está falando? Deus fez um monte de promessa para Abraão. Abraão, todas as famílias serão benditas, você vai ser poderoso na terra, você vai ser o meu povo, os teus filhos serão meus. E aí o que acontece? Agora, por causa de Jesus, pelo preço dele, todas essas bênçãos podem chegar em mim, em você. Amém, queridos? A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ótimo, Jesus veio, pagou o preço, morreu na cruz por mim e por você, enviou o Espírito prometido. Quer dizer que todos nós temos o Espírito prometido? Não. Como não? Não, queridos, porque é uma escolha. Porque depende de mim e de você. Está disponível, Jesus já pagou o preço, Ele já veio buscar. Então como que eu faço? Uma palavra: arrependimento. A chave para conquistar, para receber esse reino de Deus, chama-se arrependimento. Atos 3, versículo 19. Presta atenção. Nós já lemos isso, mas agora eu vou ler e você vai ler com outro entendimento. Atos 3, 19. Arrependei-vos. Queridos, começa com essa palavra. Pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos. Arrependei-vos e convertei-vos, para serem cancelados os vossos. 20. Para quê? Com a finalidade de quê? Da presença do Senhor venham tempos de refrigério, venham tempos de bênção sobre mim e sobre você. Amém? Vamos voltar. Apocalipse 22 falou o seguinte: bem-aventurado, felizes aqueles que lavam as suas vestes, porque esses vão entrar, esses são os preparados. Agora aqui em Atos está falando assim, o caminho para isso: arrependei-vos. Por quê? Porque somente dessa forma os seus pecados são cancelados. Em outras palavras, é só desse jeito que a tua veste é lavada, é só desse jeito que a tua veste é limpa, é só dessa forma que você vai ter condição de estar preparado. Custa? Não! É por aquilo que eu fiz? É pela cesta que eu dou? É pelo dízimo alto que eu dou? Não! É pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. É simplesmente eu acreditar que Jesus veio, que eu sou pecador, que eu preciso dele, e que eu reconheço que ele morreu, que ele ressuscitou, e que sem ele, o sangue que ele derramou, sem isso, sem esse sacrifício, eu não posso ser justificado, purificado, as minhas vestes não podem ser limpas. Então, eu me arrependo dos meus pecados, da vida que eu fiz, que desagradou a Deus, e eu quero ter uma vida diferente aos pés do nosso Deus. Simples. Agora, queridos, arrependimento verdadeiro é quando você muda de vida.
Arrependimento verdadeiro é quando você está caminhando para cá e você se arrepende, então você muda. Arrependimento que você fica triste e continua fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo lugar, não é arrependimento. Mateus 3, versículo 8, diz assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Pastor, o que eu ganho com isso, com esse arrependimento, com isso? Querido, você ganha tudo, você ganha salvação, você ganha vida eterna, você ganha relacionamento com Deus, e melhor, você ganha aquilo que foi o propósito da sua vida, viver pertinho do Pai por toda a eternidade. Simples, simples, simples assim. O texto que nós lemos, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, Apocalipse 22, versículo 14. Abra 1 João 5,11, por favor. Acabou meu teclado. Voltou meu teclado. 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Vou até fazer mais devagar aqui. Queridos, Deus deu é passado. Deus não vai te dar. Não é algo que está prometido. Não, Deus já te deu, já é seu. Se você quiser, já está disponível para você. Deus já te deu a vida eterna. E essa vida está no seu? Aquele que tem o Filho tem a? E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a? Não tem a vida. Queridos, é simples assim. Simples assim. Não tem outra opção, não tem outro jeito. Diga assim, não tem outro nome. De novo, não tem outro nome. Atos 4, versículo 12. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Querido, não há, a Bíblia fala assim, não há salvação em nenhum outro nome. Não adianta, se você acha que tem um outro jeito, não há. Presta atenção, diga assim, não há dois mediadores. 1 Timóteo 2, versículo 5. Lê você, isso aí. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Eu vou ler de novo, não, só esse. Porquanto há um só Deus e um só mediador. O que é um mediador? É uma pessoa que media. É aquela pessoa que vai levar aquilo que você quer diante de Deus. A Bíblia fala que há um só. Então por que às vezes você fica pedindo para o seu pai, para o seu avô, para o seu tio que já morreu? Deus não. Vô, você que está em cima, pede para Deus aí alguma coisa. Querido, você entende que isso não é bíblico? Que aquilo que você acha que talvez não tenha sentido, que é algo que não existe, não há um só mediador. Agora deixa eu te falar algo mais forte. Se a Bíblia tivesse colocado assim, porquanto há um só Deus e dois mediadores entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem e Maria sua mãe. Queridos, e o seu maior intercessor ou orador de Maria. Mas eu preciso te falar uma verdade. Há um só mediador. Há um só mediador. É isso que a Bíblia ensina. Então você tem que falar com Jesus. Tudo aquilo, querido, que você for falar diferente disso, é antibíblico. É algo que talvez nos ensinaram, e a maioria de nós.
que às vezes a gente acha que a gente está agradando a Deus, e na verdade nós não estamos. Não há outro caminho. Essa você já conhece. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é isso, querido? Fazendo esse desfecho já para a gente ir embora. A Bíblia fala, Amós fala para nós: prepare-te, ó Yamir, para teres um encontro com teu Deus. Querido, nosso dia a dia, a nossa segunda-feira, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas orações, estão aí, todo o tempo. Deus não quer nada mais do que ser querido por você dentro do seu coração. Tudo que você pode fazer para Deus, querido, para Ele não... Na verdade, Deus não precisa da gente. Deus não precisa do teu voluntariado. Às vezes a gente acha que a gente impressiona Deus fazendo... Querido, você impressiona Deus se você tiver um coração obediente, entregue na presença dEle. É a forma que você obedece, que você impressiona Deus. E é isso que Ele espera de mim, de você. É isso que é estar preparado. Porque quando você está com o coração rendido, você vai naturalmente deixar aquilo que desagrada a Deus, porque você quer ter uma vida com Ele e quer agradá-lo. Lembra que a Bíblia fala que nós temos um inimigo. Na verdade, um não, dois. Nós temos a nossa carne. A Bíblia fala que a nossa carne milita contra o Espírito, guerreia. A minha carne quer tudo que o mundo me oferece. A minha carne quer os prazeres que é contrário à vontade de Deus. E o meu Espírito quer que eu esteja mais perto de Deus. E há um conflito, há uma guerra. É isso que a palavra de Deus fala. Li domingo passado que a amizade do mundo nos torna inimigo de Deus. Eu acho forte demais isso. Sabe, às vezes a gente fala que a gente ama e na verdade nós estamos sendo inimigos de Deus. E nós temos um outro inimigo que é o diabo, que é Satanás. Efésios 6 fala que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Queridos, existe uma batalha espiritual não querendo que você sirva a Deus, não querendo que você esteja preparado. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ou seja, querido, Satanás tem cegado o entendimento de tantos para não perceber, não enxergar aquilo que Deus quer. E o que Deus quer? Que eu e você estejamos preparados, porque um dia Ele vai voltar. E a porta é estreita, e aqueles que estiverem preparados, vai ser festa, venha, vamos, nós vamos para bodas, nós vamos celebrar, mas vai ter aqueles que vão estar despreparados, e fala que vai ser terrível, não vai ser luz, vai ser escuridão. Que isso possa arder, queimar no seu coração, e que isso possa gerar somente uma semente, você ter a vontade, o desejo de estar mais perto de Deus, para estar se preparando a cada dia. Amém. Quero que você coloque de pé, por favor. Quero orar com você. Abaixe sua cabeça. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida. Obrigado, Pai, pelos 504 anos da reforma, mas eu sei que isso foi só o início de algo que o Senhor continua a fazer todos os dias nos nossos corações, nas nossas casas. Pai, assim como Amós já deixou escrito na palavra, que isso possa ser uma verdade para nós, que nós possamos querer estar nos preparando para encontrar com o nosso Deus, Pai. Que isso não seja simplesmente um jargão, que não seja simplesmente uma palavra
que não seja simplesmente uma frase de efeito que nós já escutamos tantas vezes, mas que seja algo que nós almejamos, que nós buscamos, que nós queremos, porque o Senhor quer uma igreja santa, pura, com vestes lavadas, um povo preparado. E a minha oração, Pai, é que cada um que está aqui saia com esse desejo de estar cada dia mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, escute algo. Em cima disso, o inimigo ele tem muitas ferramentas. Paulo ele falava assim, nós não perecemos porque nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Ou seja, ele sabia das estratégias, a forma que ele agia. Deus disponibilizou para mim e para você um monte de dons. Deus disponibilizou para mim e para você tantos meios para nós termos uma vida cheia, mas às vezes nós não vivemos isso, nós não conhecemos isso, nós não entendemos isso. E é por isso que eu quero te convidar a você participar do nosso encontro. Eu estou falando de verdade, querido, o encontro nada mais é do que te ajudar a se preparar para tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. O encontro, queridos, é um intensivo em Deus. Nós vamos passar um final de semana, 12, 13, 14, está aí, vai ser sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo até na hora do almoço, aqui na igreja. Queridos, é uma chance que você tem de estar se preparando, de estar conhecendo um pouco mais. Eu queria muito te fazer o convite para você participar disso. Por quê? Porque você vai ver que tem muita coisa que a gente não consegue falar tudo num culto à noite. A Bíblia é recheada de promessas, de dons, de presentes para você, e que às vezes você não acessa porque você não sabe. Às vezes você não tem vitórias na tua vida porque você não conhece estratégias. Às vezes você está sofrendo coisas, querido, que é culpa do teu tataravô e você nem imagina. Maldições que vêm de família, maldições hereditárias. Queridos, o encontro é um tempo de libertação, de faxina, de limpeza, de aprendizado, de você sair revestido do Espírito Santo. Será incrível. Eu queria muito que você participasse. E eu sou assim meio chato nisso, porque toda vez depois eu recebo, pastor, ainda bem que o senhor... Porque eu não queria fazer, eu vim porque o senhor falou, e graças a Deus. E você vai escutar esse testemunho aqui no dia 14, domingo, no culto. Já te convido para você vir, porque vai ser um culto normal, nós vamos estar aqui, mas vai ter terminado o encontro, e você vai escutar os testemunhos daqueles que fizeram o encontro, e você vai ver o quão importante e bênção foi. Querido, se tem sido bênção todos esses anos, não vai ser agora que não vai ser. O pessoal de São Paulo está vindo, tem uma equipe. Então, se esforce. Pastor, eu trabalho. Fala com o seu chefe, pede uma folga sábado, sexta à noite você consegue. Mas se esforce. Amém? Que esse amém seja verdadeiro. E que realmente, como eu gostaria de ver todos vocês aqui, porque eu sei que Deus tem muito para nós. Deus tem muito para nós. E eu acredito que você é escolhido e amado do Pai. Amém? As programações normais, quinta-feira nós temos culto, quarta tarde nós temos a tarde das mulheres, das leoas, sexta-feira tem noite da adoração, sábado culto dos jovens, domingo que vem nós temos escola bíblica, domingo à noite, culto. Não falte, participe em nome de Jesus. Amém? Todos que nos visitam, querido, Deus abençoe muito sua vida, seu coração, a sua casa, que você saia daqui com o desejo de estar se preparando cada dia mais no Senhor. E se você quiser, essa casa, essa igreja está de portas abertas para te ajudar naquilo que a gente conseguir.
naquilo que a gente puder. Amém? Você é muito bem-vindo neste lugar. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado, ó Pai, pelas vidas, pelas casas, que essa palavra realmente entre nos corações, que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoe cada um, que o Senhor nos dê uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, e que o Senhor vá na frente, nos dando sabedoria e conduzindo todos os nossos passos. Nós te louvamos, agradecemos pelo teu agir, por tudo que o Senhor tem feito em nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade, a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, queridos? Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.